Olá, bem-vindo a mais um estudo da nossa série sobre a reencarnação aqui no canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se para acompanhar os nossos estudos a respeito da doutrina espírita. Hoje vamos abordar a questão da existência do sexo ou não nos espíritos. O que nos dizem os espíritos superiores a respeito desta questão? Então vamos pensar um pouquinho que sempre é importante a gente procurar compreender as coisas pela nossa experiência mais prática, mais concreta com as coisas. Então vamos procurar entender um pouquinho sobre a questão relacionada ao sexo do nosso ponto de vista material, para então depois tentarmos entender as coisas do ponto de vista um pouco mais além. Então vamos lá. Como se dá a nossa distinção? Quando nasce uma criança, é dito para a mãe, é menino ou é menina. Aliás, agora já se diz bem antes, já a partir dos exames de imagem, até os 4 meses de gestação já se sabe qual é o sexo da criança em gestação. Então, olha só, nós temos aí na nossa tela uma imagem que nos mostra um pouco do desenvolvimento do feto humano. Então, a gente tem lá um pequeno embriãozinho, e vejam o quanto a vida é bela, sábia, e o quanto as suas leis, as leis que demonstram a inteligência de Deus, são tão sábias e profundas que naquela imagenzinha quase que indistinta aos nossos olhos, um saquinho, ali nós temos toda a informação genética responsável pela formação daquele corpo que o espírito irá habitar por um determinado número de anos, formado de acordo com as suas necessidades, para as experiências de crescimento de que ele necessita, estando aí incluída qual será o seu sexo, masculino, feminino, qual escola que o sexo representa para a espiritualidade, uma escola, em qual escola esse espírito estará matriculado, quais os aprendizados que ele fará também nessa série. E vocês vejam que da fecundação até a 6ª ou a 8ª semana, portanto, bem aquela divisão que nós temos aí na nossa imagem, o aparelho genital ele é indiferenciado. Não se sabe se é menino, se é menina, morfologicamente idêntico, e os órgãos sexuais, eles somente irão se desenvolver a partir dessa 8ª semana e, portanto, a partir de uma mesma estrutura física. Tanto faz se aquele embrião se desenvolverá para o corpo de uma menina ou para o corpo de um menino. Essa distinção sexual se dará em cima desta mesma estrutura. Então, por volta da 9ª semana, vai começar a aparecer a genitália feminina, primeiro ela, e até a 22ª semana da gestação, os ovários também já estarão no lugar em que serão necessários o seu posicionamento no corpo, e com todos os óvulos que essa futura mulher irá possuir durante a sua existência, mais ou menos 2 milhões de ovócitos. Então, esse feto, esse bebezinho em formação, já terá, se for uma mulher, esses 2 milhões de ovócitos e todo o seu aparelho sexual formado até a 22ª semana. Se for um menino, essa formação será
pouquinho mais tarde, né? Ela vai ser a partir da 12ª semana de gestação, e esses órgãos sexuais masculinos se formarão em cima, né, desse desenvolvimento, dessa estrutura já existente com a aparência de uma genitália feminina, que então a partir da 12ª semana vai se transformar na genitália masculina. Os testículos, eles igualmente como os ovários, eles irão se formar até a 22ª semana e estarão posicionados no mesmo local dos ovários. Então, vão ficar no abdômen. Eles somente vão descer para o saco escrotal próximo do nascimento. E algumas vezes se sabe que ocorre o nascimento de meninos que estão com os testículos ainda no abdômen, na mesma região dos ovários, em que somente depois eles podem naturalmente ou por meio de intervenção médica irem para o saco escrotal. Isto é processo natural, porque no desenvolvimento fetal, os testículos se desenvolvem na mesma posição dos ovários. E esse menino, né, também já estará se desenvolvendo com a capacidade de possuir 15 milhões de espermatozoides, né, do qual ele vai, ao longo da vida, se utilizar. Né? Então, por isso que a gente vai ter a distinção sexual do bebê, tá, a partir, então, da 9ª semana com maior segurança. Então, a gente sabe que o sexo vai estar ligado a essas distinções biológicas e anatômicas, né, que existem na questão entre homens e mulheres. Mas observem que nessa origem fetal nós partimos de uma mesma estrutura. Tá? Vamos nos diferenciar depois por questões hormonais. E com a fecundação, toda a informação genética necessária ao desenvolvimento do bebê estão reunidas e uma série de características físicas ficam imediatamente determinadas, como a cor dos olhos, a do cabelo, a estatura e o sexo cromossômico do bebê. Então, todos nós temos um sexo definido geneticamente, ou chamado sexo cromossômico, que vai nos dizer se somos meninos ou meninas, homens ou mulheres. Dá a aparência do nosso corpo. Mas será que é só isso? Será que basta o corpo para dizer qual é o sexo de alguém? Então, hoje nós discutimos muito na nossa sociedade algo chamado identidade de gênero. O que é identidade de gênero de uma maneira bem singela para que a gente possa entender? A identidade de gênero se refere à experiência de uma pessoa com o seu próprio gênero, lembrando aí masculino ou feminino, né? Indivíduos trans possuem uma identidade de gênero que é diferente do sexo que lhes foi designado no momento de seu nascimento. A identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Pessoas trans podem ter qualquer orientação sexual, incluindo heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade ou até mesmo ser assexuado. Muito bem, então identidade de gênero tem a ver com alguém sentir-se homem ou sentir-se mulher, independente do sexo biológico que ele pertence. Para uma pessoa que é do sexo, biologicamente do sexo feminino, que se sente uma mulher, isso a gente chama de uma pessoa cis, né? Ela está de acordo com o seu... Ela tem a sua identidade de gênero de acordo com o seu sexo biológico. No entanto, se uma pessoa tem um corpo feminino, no entanto, ela se sente um homem e ela se percebe como um homem internamente, isto é o que a gente chama de transexualidade. Isto pode ser tanto para um homem, né, ser trans, ele sentir-se como se mulher fosse, assim como para uma mulher sentir-se como se homem fosse. Imaginem o sofrimento de uma pessoa que vivencia esse conflito.
Vocês conseguem imaginar o que é acordar todo dia, olhar-se no espelho pela manhã e não reconhecer a pessoa que você vê no espelho como sendo você mesma? Você consegue imaginar recusar tudo aquilo que está posto na sua vida e que a sociedade, de certa maneira, lhe cobra, porque você não se sente assim? Então, essa questão da transexualidade, ela merece o nosso respeito. Aliás, todas as questões da sexualidade, do ponto de vista espírita, merecem o nosso total respeito, mas imaginem o sofrimento, né, dessa pessoa. E é sempre interessante lembrar que esses conflitos, essas questões de identidade, elas podem surgir muito cedo. Não necessita que a pessoa chegue à idade adulta ou que ela chegue à adolescência para que se manifeste uma questão de identidade de gênero. Existem inúmeros casos, e realmente bastante frequente, que isso surja muito ainda na infância, até mesmo antes da criança ir para a escola, 3 anos, 2 anos, 4 anos. É nessa idade realmente de primeira infância em que já pode aparecer, surgir essa questão da identidade de gênero, de uma menina dizer-se que ela não é menina, que ela não quer ser chamada pelo nome que tem, que ela quer um outro nome, que ela não quer usar aquelas roupas, que ela não quer brincar de boneca, que ela não quer com as coisas, ela não quer ver os filmezinhos mais femininos, ela não se interessa por isso, ela não se sente uma menina. E isso pode muitas vezes, com certeza, causar grande confusão nos pais. Mas aí a gente vê também, nós vamos discutir isso mais um pouquinho adiante, a questão toda envolvendo a reencarnação, né, de que essa identidade de gênero, ou seja, como eu me sinto, isto não é dado pelo meu corpo, isso não é dado pelo corpo físico. Né? O que eu sinto, nós já sabemos, né? Isso vem do ser espiritual. O corpo físico, ele é um reflexo, ele é uma manifestação do ser espiritual. E aí nós podemos já pensar, né, então, que temos uma situação em que a reencarnação é a única chave a nos explicar esse conflito. Por que alguém que nasceu um menino ou que nasceu uma menina rejeita essa experiência, dizendo sentir-se menino ou menina, o oposto do que fisicamente é, sem que tenha tido antes essa experiência? Como? Como um menino pode dizer-se menina se ele não tiver tido uma experiência feminina antes? Então, isso nos faz pensar como pode acontecer isso. E também, como eu já disse, o nosso mais absoluto e inteiro respeito e compreensão às pessoas que vivenciam, a nossa solidariedade também às pessoas que vivenciam esse conflito, porque ele é muito pouco entendido pelas pessoas. Com muita frequência, todo esse tema que envolve a sexualidade vem com muito preconceito, vem com muito ranço, como se humano isso não fosse, e muito pelo contrário, parafraseando aí um filósofo que já dizia: nada do que é humano nos é estranho, então nada do que envolva a sexualidade é estranho a qualquer um de nós. Então a gente precisa abrir as nossas mentes, compreender os nossos irmãos em caminhada, que vivenciam essa situação da identidade de gênero e que sim, ela é um grande conflito para a pessoa, para a família, e merece todo o nosso respeito, todo o nosso apoio. Então, fica estabelecido isso. A identidade de gênero é como cada um intimamente se sente em relação ao sexo ao qual pertence. Você pode ter uma identidade de gênero perfeitamente de acordo com o seu sexo biológico,
mas pode ocorrer uma identidade de gênero que não seja esta, né? De acordo com o seu sexo biológico, que vai ter uma identidade de gênero trans, né? Que, portanto, vai entrar nessa questão toda que vai ser vítima, né, desse preconceito ainda existente na nossa sociedade. E o que é orientação sexual? Tá? Outro tema que também muito presente nas nossas discussões. Isto tem a ver nem com o corpo físico somente, nem com a pessoa sentir-se naquele corpo, isso tem a ver com o que eu sinto por outra pessoa, o que me atrai, né? O que me atrai? Me atrai uma outra mulher, me atrai um outro homem. É a atração, o desejo pela outra pessoa, né? É o querer, é o sentir-se bem, é o amar uma outra pessoa do mesmo sexo, né? Ou ter uma outra condição de amar ora um, ora outro, né? Então, a orientação sexual é um termo que está relacionado com as diferentes formas de atração afetiva e sexual de cada um. Então, o que atrai, né? Ou quem atrai. E aí nós vamos ter, então, alguns tipos de orientação sexual. Por exemplo, o heterossexual ou o heteroafetivo, né? Quando a pessoa se sente atraída por um gênero diferente do seu. Então, um homem se sente atraído por uma mulher por um homem. Isso é a heterossexualidade, né? Ou a heteroafetividade. O homossexual ou o homoafetivo é quando a atração ocorre entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero também, né? Melhor dizendo. Então, duas mulheres ou dois homens se amam, se gostam, convivem juntos, são companheiros. E bissexual ou biafetivo, quando a pessoa se sente atraída por ambos os gêneros, feminino e masculino, sendo que, comumente, o bissexual ou biafetivo, ora vai se envolver com uma pessoa, vai, né, vivenciar aquele relacionamento, suponhamos duas mulheres vão vivenciar esse relacionamento, depois pode que alguma delas, né, não goste mais, separem-se e ela venha a se envolver com um outro homem, né? Ou vice-versa, pode acontecer também com um homem. E os assexuados, quando a pessoa não possui interesse nem se sente atraída por nenhum dos gêneros. Então, estas são as formas, né, em que se manifesta a nossa sexualidade humana. As condições, nós temos os extremos, né? A heterossexualidade ou a heteroafetividade. Aí nós vamos ter a homossexualidade, a bissexualidade e os assexuados. Tudo isto é possível na condição humana, independente, né, do gênero, se for homem, se for mulher, assim como é possível também a questão trans, a questão da identidade de gênero transexual. E tudo isso é normal. Nada disso é doença. Nada disso é um caminho diverso da natureza. Tudo isso é possível por quê? Porque está no horizonte das possibilidades naturais da experiência humana. Portanto, tem que ser entendido, tá? Não cabe aqui nenhum tipo de preconceito com relação a isso ou de taxação, que tem muito de cultura religiosa nisso com relação ao sexo, né? O sexo sempre foi algo que esteve muito sob a bota da igreja, a bota das religiões em geral, no sentido de dizer que isso é pecado, isso é correto, isso não é, e uma falsa ideia de um moralismo extremo e castrador com relação à sociedade, quando na verdade o que se precisa é de compreensão, de educação, de uma vivência responsável, né, dessa questão da sexualidade, sem que se cause mágoas, sem que se cause conflitos, sem que se cause dores, sejam físicas, porque também hoje a questão das doenças é muito forte, né? Então
é necessário responsabilidade com a vida do outro, com a própria e também, né, com a vida moral, com a vida afetiva, de não se causar dores nem mágoas a outras pessoas simplesmente porque queremos ter um prazer sem qualquer forma de responsabilidade. Então, gente, nós temos aqui uma rápida visão sobre a questão de identidade de gênero, sobre a questão da orientação sexual. Temos que tudo isso é perfeitamente natural, existiu sempre, não é uma questão, como a gente às vezes ouve algumas pessoas com pouca informação dizer, isso é coisa da televisão, isso é modismo, agora querem fazer com que todo mundo seja assim. Não existe propaganda que faça alguém gostar do que não gosta. Principalmente não há propaganda que faça uma mulher sentir-se um homem quando se olha no espelho, ou uma criança, como eu referi antes, uma criança que ainda não está nem sequer sujeita a esse tipo de influência tão grande, dela chegar para a mãe e dizer assim, não quero mais que me chame de Luísa, que me chame de Maria, eu quero que me chame de Pedro ou de Paulo. Isso não tem propaganda que faça, isto é da natureza da pessoa, isto é uma experiência que ela está vivendo, e tem as suas razões no passado, tem as suas experiências, como eu disse antes, como que pode uma criança que nasceu um menino ou uma menina saber que não é aquela a sua natureza interior, se ele tivesse somente essa vida. Assim como a questão das orientações sexuais, ao longo da história nós vamos ter exemplos de homossexualidade ou de homoafetividade em toda a época, sempre houve, constitui-se uma minoria da população, mas sempre existiu. Existiu de diferentes formas, já foi aceita, não foi aceita. Sofrem desde sempre muitos preconceitos com a questão da Segunda Guerra Mundial. Um médico nazista, para a tentativa de poupar as vidas dos homossexuais, porque estavam matando nos fornos dos campos de concentração nazistas, ele resolveu dizer que aquilo era uma doença, e que, portanto, tentar com que se salvassem algumas vidas. Mas já essa ideia, que até depois prevaleceu por algum tempo, já, se não me engano, há muito mais de uma década, já caiu por terra, já tem-se plena convicção de que não se trata de nenhuma doença, que isto é natural no ser humano, é a condição daquela pessoa, e não tem nada doentio nisso. Então, como eu falava antes, isso na Grécia Antiga já era muito praticado, tanto entre homens quanto em mulheres, fazia parte da educação sexual, que eles chamavam da erótica, era uma matéria erótica, esse termo, era uma, digamos assim, era uma matéria de formação, era uma disciplina da formação dos antigos gregos que tinha a ver com a educação sexual. E essa educação sexual era tanto teórica quanto prática, e a iniciação sexual de todos, homens e mulheres, era de forma homoafetiva, geralmente com seus mestres e mestras. A bissexualidade ou a bioafetividade, a pessoa sentir-se atraída por ambos os gêneros, também é algo que se tem conhecimento desde sempre, porque é condição humana, assim como os assexuados. Então, nada disso é estranho à nossa condição humana, nada disso é criação moderna, e nada disso é possível de ser criado, inventado, propagado por interesses de publicidade. Isto é o íntimo da pessoa, isto é a sua natureza. E aqui também, com relação a isso, não cabe julgamentos morais. Não cabe, porque isso é natural.
Julgamento moral cabe na questão de uma pessoa ser promíscua, ser vulgar, e isto é possível em qualquer condição, hétero, homo, bissexual, assexuado, nas questões de gênero, na transexualidade. Isto sim tem a ver com moralidade, não as maneiras, os tipos de orientação sexual, a condição da identidade de gênero. Isto é natural. Tá? Agora, a forma como cada um vivencia, né, se com responsabilidade, se sem responsabilidade, se sendo vulgar ou não, aí entra o aspecto moral, que é o mesmo, tanto faz. Se for homo, se for hétero, se for bissexual, se for assexuado, qual que seja a sua identidade de gênero. Tá? Então, vai ser a mesma coisa. Né? Nós teremos exemplos maravilhosos, né, de pessoas de todas essas orientações sexuais indistintamente. E então, já que a gente falou um pouquinho do que temos sob os nossos olhos para aprender sobre a questão da sexualidade humana, como fica a questão do que está mais além da matéria? E aí nós temos esse questionamento no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos têm sexo, ou seja, existe o espírito masculino, existe o espírito feminino? Não. Tá? A resposta: não, como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na identidade de sentimentos. Então, vamos partir aqui que essa questão de polaridade masculina ou feminina não existe no ser espiritual, né? E que os relacionamentos, do ponto de vista espiritual, serão sempre baseados em identidade de sentimentos, de gostos, né? Amor e simpatia, não entrando qualquer questão referente à forma como o espírito se apresenta. E aí, então, o espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa, já que, como foi posto na questão anterior, não existe essa polarização masculino-feminino. Então eu posso, no momento eu estou mulher, posso já ter sido um homem, posso já ter tido uma identidade de gênero diversa da que eu tenho hoje, posso já ter tido uma orientação sexual diversa da que eu tenho hoje? Sim. Os mesmos espíritos que animam os homens são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, se eu já posso ter sido um homem em outras vidas, poderei vir a ser novamente. Também posso vivenciar a minha condição relacionada ao sexo dentro de todas aquelas formas que nós vimos antes. Todas elas são possíveis ao espírito. Então, quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Sempre lembrando aqui que essas questões masculino e feminino, homem e mulher, em termos de sociedade, e aí aqui vai entrar independente de identidade de gênero ou de orientação sexual, mas apenas do corpo biológico, são marcadas por muitos e diversos diferentes conflitos. Sabe-se que a condição da mulher no mundo tem muitas diferenças. Ainda há muito a se buscar para se pensar na possibilidade de falar de fato, olha, agora sim nós temos uma sociedade humana perfeitamente igualitária, em que não há mais nenhum tipo de preconceito com relação
ao sexo seja nessa base, porque os preconceitos com relação ao sexo, eles são tão arraigados que eles já vêm nesse patamar. Eu costumo sempre dizer para os meus grupos presenciais que o patamar máximo do preconceito seria um espírito necessitar reencarnar na condição de mulher, negra, pobre, judia e homossexual. Isto ela conseguiria reunir, ou transexual, alguma daquelas condições ali. Esse espírito conseguiria reunir em uma única vida as maiores perseguições de preconceito que se tem a ver na nossa sociedade, infelizmente. Algo que nós precisamos trabalhar muito. Porque o que é um preconceito? É uma ideia pré-concebida, é algo que eu não pensei muito profundamente, eu não tenho propriamente um conceito sobre aquilo, eu tenho um pré-conceito, eu ajo de uma forma quase que como que instintiva, irrefletida, e as minhas opiniões passam a ser embasadas em cima disso. Eu não tenho um conhecimento para dizer assim, não, isto é isto, aquilo é aquilo, então sobre isso eu penso de tal maneira. Não, é uma coisa muito mais de passar, de ouvir, de família, de educação, E como eu falei antes, da nossa própria conflito. Porque vamos ver bem, qual é o primeiro conceito que eu tenho e sobre o qual muitas vezes não tenho clareza? Eu mesmo. Eu sou o espelho que eu vou usar para medir os outros. Por isso, quando eu me refiro a preconceito com relação às questões da sexualidade do outro, ou qualquer outra forma de preconceito, eu vou tomar a mim mesma como base. É uma ideia muito motivada pelo nosso orgulho, nós nos achamos sempre melhores do que os outros e por isso podemos lançar pedras sobre coisas que nós não conhecemos na verdade, que nós tomamos por base a nossa própria experiência, a nossa própria vivência, irrefletidamente, e queremos com isso então lançar preconceitos, pré-julgamentos sobre as vivências, as experiências dos outros. E isso é muito triste, porque o que acontece? A raça humana é a única que consegue fazer sofrer a si mesma, e o mesmo ser humano que maltrata vai ser aquele que vai necessitar também de um outro ser humano para ser socorrido de alguma forma. Então, o preconceito é essa pedra que machuca e que machuca pessoas gratuitamente. Porque quando o meu olhar preconceituoso se lança sobre uma outra pessoa, muitas vezes eu nem conheço, mas suponhamos, passa uma pessoa trans pelo outro lado da rua e preconceituosamente eu olho para ela, ela não me conhece nem eu a conheço. Eu simplesmente estou vendo uma situação e eu estou machucando aquela pessoa. E às vezes as pessoas, alguns ainda dizem piadinhas e etc, com relação a isso. E isso é muito triste porque nós estamos ferindo e magoando pessoas que nós não conhecemos, das quais nós não sabemos absolutamente nada, E mais sábio seria nós ficarmos calados se não conhecemos e se não procuramos entender o que é, qual é a situação dessas pessoas. E ficamos nessa bola de orgulho julgando com base em nós mesmos. Então, gente, vamos prestar atenção que os espíritos deixam muito claro que com relação à sexualidade, a essa questão de encarnar-se em um corpo de homem ou de uma mulher, ou nas possibilidades que a natureza humana nos oferece, não existem barreiras para o ser espiritual. E aí o que ele diz aqui? Que pouco importa ao espírito se ele reencarna como homem ou que ele reencarna como mulher. Ele pode reencarnar em ambas as situações e nessas situações ele pode vivenciar as condições de identidade de gênero, de orientação sexual que estão no seu horizonte evolutivo, que é pessoal. Então vamos ver, um espírito vivenciou inúmeras vidas
na condição masculina. Ele aprendeu e desenvolveu todo o seu lado masculino, né? E como cantava o Pepeu Gomes na época da minha adolescência, se sou um homem masculino, se sou um homem feminino, isso não fere o meu lado masculino, né? Então, se Deus é menino e menina, né, diz ele numa música, então isso é fato, tá? Nós temos, homens e mulheres, temos o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. E ele se desenvolve, por quê? Se desenvolve porque nós temos, como seres espirituais, reencarnações em ambos os gêneros. E por que é possível que em ambos os gêneros se tenha diferentes identidades e diferentes orientações? Porque isto vai ser uma construção de cada um ao longo das suas experiências. Necessidades de vidas, de vivências, de aprendizado de cada um. Então, uma pessoa, como eu dizia antes, vivenciou, desenvolveu muito o seu lado masculino. E aí, resolve, bom, preciso começar a desenvolver o meu lado feminino. Reencarno na condição de uma mulher. Posso me adaptar extremamente bem e as pessoas podem olhar e dizer assim, como ela é masculina, ela tem um jeito assim bem másculo, né? Bem, até a aparência, mas ela pode ter uma identidade de gênero feminina, uma orientação sexual feminina, ok. Mas ela manifesta essa vivência desse lado masculino mais desenvolvido. Mas também pode que ela reencarne nessa condição e que não se adapte e que não aceite. Tá? Pode que seja essa uma necessidade que se construiu por, digamos, né? Estou aqui colocando apenas um exemplo, não generalizem, porque a generalização é sempre um problema, mas digamos que, né, nessa longa vivência masculina, esse espírito precise aprender a respeitar o feminino. Digamos isso é apenas uma hipótese que eu estou colocando aqui para nós pensarmos, isto não é uma regra. E aí ele não se adapta à condição, né? Pela sua estrutura psicológica, espiritual tão intensa. Tá? Não sou mulher, não quero ser mulher. E recusa esse corpo, né? Recusa essa forma, recusa essa experiência. E aí? Sabe-se que há um alto índice de suicídio entre pessoas trans. Então, espiritualmente falando, muito melhor, né, que ele assuma ou ela assuma a condição trans e viva feliz e produtivamente, do que incorra, né, numa vida de depressão, numa vida de sofrimento, numa perda da razão e até em uma questão, né, de suicídio. Então, gente, é preciso pensar, né, que nós somos seres em construção e que nessas construções cada um sabe a sua, tem as suas experiências, mas essas polaridades, elas, né, podem em algum momento se inverter de uma forma que não vai ser ainda assimilada de forma completamente saudável. Então, esse espírito que vivenciou tanto tempo uma condição masculina, ou tanto tempo uma condição feminina, ao reencarnar em uma outra, ele pode se estranhar. E ele sim, ele está correto em dizer, eu me sinto, eu sou um homem ou eu sou uma mulher, contrariando o que o corpo biológico diz, porque o ser espiritual desenvolveu mais esse lado e ele realmente sente-se assim, e essa é a sua verdade. A verdade profunda não é essa manifesta exteriormente pela genitália, é aquela que ele sente, né? Então, cai por terra também esse preconceito. Com relação às questões da homossexualidade, a mesma coisa, né? Quantas e quantas existências não teremos passado em locais convivendo com pessoas do mesmo sexo, e isso não terá desenvolvido entre nós, quiçá, relações amorosas muito intensas, não terá colocado
a nossa libido numa certa direção? Não terá criado tendências no nosso espírito? Possibilidades, né? Possibilidades para as quais a gente tem que manter a nossa mente aberta, né? E principalmente o fato de que isto é natural, como eu dizia antes. Então, o espírito, até o que nós vimos aqui, podemos dizer, tá? Ele não tem sexo, como nós, nessa polaridade que nós aqui na matéria muitas vezes enfatizamos tanto, tá? Ele não tem, os seus relacionamentos vão ser basicamente por simpatia de ideias, afinidade de pensamento e por amor, né? Vimos também, né, que pode se reencarnar tanto homem quanto mulher, e que o que vai guiar o espírito na escolha dessa situação com a qual ele vai reencarnar são as provas pelas quais ele tem de passar, né? E essas provas não diz assim, não, só existem provas na condição de heterossexualidade, de uma identidade de gênero definida como masculina ou feminina e de uma orientação sexual somente hétero. Não existe isso, né? Existem provas pelas quais se tem que passar e as condições humanas. E as condições humanas nos abrem esse leque de possibilidades. E aqui ainda, tá? Vamos ver que tudo isso serve, né, como escola. Todas essas condições para o espírito se constituem em possibilidade de aprender, né? E Kardec diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo no sentido de masculino e feminino, né, definido. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, o ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse saberia o que sabem os homens. Então, nós precisamos, a gente já viu isso, né? Para o nosso desenvolvimento, aprendermos tudo o que é possível a Terra nos ensinar, e não é diferente nas questões relacionadas com a sexualidade humana. Nós precisamos aprender sobre tudo, né? Então, também sobre isso. Aqui algumas referências que nós utilizamos nesse vídeo, né? E o nosso próximo assunto, parentesco e filiação. E lembrando de deixar para você, com relação a esse vídeo que se encerra, esse pedido: olhe para a vida, olhe para o seu semelhante com a mente aberta, sem pré-julgamentos, sem preconceitos, porque a vida é uma grande escola e tudo, inclusive as questões sexuais, são aprendizado. Nós, como espíritos, somos seres plenos com a capacidade de desenvolver lado feminino e masculino, e tudo isso que a natureza nos mostra, né, é permissão de Deus, é a sua vontade, são as suas leis em ação. Portanto, tudo é humano e tudo é natural. No nosso próximo encontro, repetindo então, parentesco e filiação, e até breve.